No coração do Vale do Silício, onde startups nascem com a promessa de conectar o mundo e facilitar nossas vidas, uma empresa surgiu com uma missão muito diferente. A Palantir Technologies não queria apenas organizar informações, ela queria entender as conexões ocultas dentro delas, para prever e prevenir ameaças. Fundada em 2003 por um grupo que incluía Peter Thiel, o visionário cofundador do PayPal, a Palantir nasceu das cinzas dos ataques de 11 de setembro. A ideia era simples, mas profundamente complexa: criar um software que pudesse fazer o que as agências de inteligência humanas lutavam para fazer: conectar pontos díspares em vastos oceanos de dados para identificar padrões que poderiam sinalizar a próxima ameaça terrorista, muito antes que ela se materializasse. A ligação da empresa com o mundo da espionagem não era apenas ideológica, era financeira. O primeiro investidor externo da Palantir foi a Inquetel, o braço de capital de risco da Agência Central de Inteligência, a CIA. Esse investimento inicial não apenas forneceu o capital necessário, mas também conferiu à jovem empresa uma aura de mistério e um selo de aprovação de uma das organizações de inteligência mais poderosas do mundo. A missão da Palantir estava clara desde o início: servir aos governos ocidentais, fornecendo-lhes as ferramentas tecnológicas para lutar guerras assimétricas na era digital. Eles não estavam construindo mais uma rede social ou um aplicativo de compartilhamento de fotos. Estavam construindo armas digitais para o século XXI. O nome da empresa, Palantir, foi retirado da obra de J.R.R. Tolkien, O Senhor dos Anéis. Na ficção, as Palantir eram pedras videntes indestrutíveis que permitiam aos seus usuários ver eventos em outras partes do mundo, ou até mesmo no futuro. A escolha do nome foi deliberadamente simbólica, refletindo a ambição da empresa de fornecer uma visão onisciente através da análise de dados. No entanto, o nome também carrega uma advertência, pois na história de Tolkien, as pedras podiam ser perigosas, enganando seus usuários e mostrando-lhes apenas o que o inimigo queria que vissem. Essa dualidade entre poder e perigo viria a definir a percepção pública da Palantir por décadas. O crescimento inicial da empresa foi lento e deliberado, focado quase exclusivamente em conquistar a confiança do governo dos Estados Unidos e de suas agências. Liderada pelo excêntrico e filosófico CEO Alex Karp, a Palantir cultivou uma imagem de empresa secreta, quase uma extensão do próprio aparato de segurança nacional que servia. Seus engenheiros eram enviados para bases militares no Afeganistão e no Iraque, trabalhando lado a lado com soldados para refinar o software em condições de combate real. Eles não vendiam apenas um produto, vendiam uma parceria, uma solução integrada que prometia transformar dados brutos e caóticos em inteligência acionável, salvando vidas e protegendo nações no processo. No centro do arsenal tecnológico da Palantir estão duas plataformas principais, cada uma projetada para um tipo diferente de universo de dados, mas compartilhando o mesmo DNA de integração e análise profunda. A primeira, e mais antiga, é a Palantir Gotham. Este é o produto que solidificou a reputação da empresa no setor de defesa e inteligência. Gotham foi projetado para o mundo complexo e muitas vezes desestruturado dos dados governamentais. Pense em relatórios de campo, interceptações de comunicação, registros financeiros, listas de passageiros e imagens de satélite. Gotham pega todas essas fontes de informação díspares e as une em um único modelo de dados coeso, permitindo que os analistas explorem visualmente as relações entre pessoas, lugares, eventos e objetos. A verdadeira magia do Gotham não está apenas em agregar dados, mas em sua capacidade de permitir que um analista humano siga sua intuição. A plataforma não fornece respostas automáticas. Em vez disso, ela capacita o usuário a fazer perguntas cada vez mais complexas. Um analista pode começar com um nome e, com alguns cliques, visualizar todas as suas conexões conhecidas, locais frequentados, associados conhecidos,
transações financeiras e histórico de viagens. É uma ferramenta que amplifica a inteligência humana, permitindo que os analistas detectem redes de insurgentes, rastreiem fluxos de dinheiro ilícito ou identifiquem potenciais ameaças à segurança nacional com uma velocidade e precisão antes inimagináveis. Sua aplicação em cenários de combate e contra-terrorismo foi fundamental para o sucesso inicial da Palantir. Enquanto Gotham foi forjado nos campos de batalha do setor público, a Palantir Foundry é sua contraparte projetada para o mundo corporativo. Lançada anos depois, a Foundry aborda um desafio diferente, mas igualmente monumental: a silagem de dados dentro de grandes empresas. Uma corporação multinacional pode ter seus dados de vendas em um sistema, dados da cadeia de suprimentos em outro, informações de RH em um terceiro e dados de produção em um quarto. A Foundry atua como um sistema operacional central para os dados de uma organização, quebrando esses silos e criando uma visão unificada de todo o negócio. Isso permite que executivos e engenheiros tomem decisões mais inteligentes e rápidas. A Foundry capacita empresas a otimizar suas operações de maneiras que antes eram impossíveis. Por exemplo, uma fabricante de aviões como a Airbus usa a Foundry para integrar dados de design, produção e testes, acelerando a fabricação e melhorando o controle de qualidade. Uma empresa farmacêutica pode usá-la para analisar dados de ensaios clínicos e pesquisas genômicas para acelerar a descoberta de novos medicamentos. A Foundry não se trata de encontrar bandidos, como Gotham, mas de encontrar ineficiências, otimizar processos e descobrir novas oportunidades de negócio. Ela transforma dados brutos em um ativo estratégico, permitindo que as empresas operem com a mesma agilidade e visão de dados que as agências de inteligência. Por muito tempo, a Palantir foi vista principalmente como uma empresa de Big Data, uma especialista em organizar e visualizar informações complexas. No entanto, com a explosão da inteligência artificial, a IA generativa, a empresa se reposicionou de forma agressiva como uma líder na vanguarda da revolução da IA. A Palantir argumenta que a IA, por mais poderosa que seja, é inútil sem dados limpos, organizados e contextualmente ricos. Suas plataformas Gotham e Foundry, que passaram quase 2 décadas aperfeiçoando exatamente essa tarefa, tornaram-se a base perfeita para a implementação de modelos de IA em ambientes operacionais do mundo real. A empresa não está construindo seus próprios modelos de linguagem grandes do zero, mas sim criando o encanamento essencial para que eles funcionem de forma segura e eficaz. A principal inovação da Palantir nesta área é a sua plataforma de inteligência artificial, a AIP. A AIP atua como uma camada intermediária que se senta sobre as bases de dados existentes de um cliente, gerenciadas pela Foundry ou Gotham, e se conecta a vários modelos de IA, sejam eles de código aberto ou de empresas como a OpenAI. A plataforma permite que as organizações usem a IA para interagir com seus próprios dados privados de forma segura. Um comandante militar poderia perguntar à AIP em linguagem natural: mostre-me todas as rotas de abastecimento inimigas que foram afetadas pelas recentes tempestades e receber uma resposta instantânea, baseada em dados de inteligência, logística e meteorologia em tempo real. O que diferencia a abordagem da Palantir é o foco na IA operacional e na tomada de decisões com supervisão humana. A AIP não foi projetada para escrever poesia ou gerar imagens, mas para automatizar tarefas complexas e fornecer recomendações acionáveis. Por exemplo, em uma fábrica, a AIP poderia monitorar os dados dos sensores das máquinas e prever quando uma peça está prestes a falhar, agendando automaticamente a manutenção para evitar uma parada dispendiosa na produção. Crucialmente, a plataforma mantém um registro seguro de como a IA chegou a uma determinada conclusão e garante que um humano esteja sempre no controle para aprovar ou rejeitar ações significativas, um conceito que a Palantir chama de ética no comando.
Essa estratégia permitiu a Palantir monetizar a revolução da IA de forma muito mais rápida e eficaz do que muitos de seus concorrentes. Enquanto outras empresas ainda estão tentando descobrir como aplicar a IA generativa aos negócios, a Palantir já a está implantando em alguns dos ambientes mais exigentes do mundo, desde campos de batalha até salas de diretoria. A empresa venceu recentemente prêmios de inovação em categorias como IA, ciência de dados e machine learning, reforçando sua credibilidade. Para a Palantir, a IA não é um experimento de laboratório. É uma ferramenta para ser usada agora, para resolver problemas do mundo real, transformando o hype em torno da tecnologia em resultados tangíveis para seus clientes. O modelo de negócios da Palantir é distintamente diferente da maioria das empresas de software do Vale do Silício. Ela não vende assinaturas baratas para milhões de usuários. Em vez disso, a empresa se concentra em garantir contratos de alto valor e longo prazo com um número relativamente pequeno de clientes muito grandes e influentes. Seus clientes não são indivíduos ou pequenas empresas, são governos nacionais, agências de inteligência, forças armadas e algumas das maiores corporações do mundo listadas na Fortune 500. Cada contrato pode valer de dezenas a centenas de milhões de dólares ao longo de vários anos, tornando cada cliente uma parceria estratégica profunda. Inicialmente, o grosso da receita da Palantir vinha do setor governamental, especialmente do governo dos Estados Unidos. Clientes como o Departamento de Defesa, o Exército dos Estados Unidos, a CIA e várias outras agências de segurança nacional dependiam do software Gotham para suas operações críticas. Esses contratos são muitas vezes complexos e envolvem não apenas o licenciamento do software, mas também a implantação de engenheiros da Palantir no local para personalizar a plataforma, treinar os usuários e garantir que ela se integre perfeitamente aos sistemas existentes. Essa abordagem prática cria uma forte dependência do cliente, tornando extremamente difícil para eles trocarem a Palantir por um concorrente, um fenômeno conhecido como vendor lock-in. Com o tempo, a Palantir expandiu agressivamente seu alcance no setor comercial com a plataforma Foundry. A estratégia aqui é semelhante, visar grandes conglomerados em setores como manufatura, energia, finanças e saúde. Clientes como Airbus, BP e Ferrari usam a Foundry para otimizar suas cadeias de suprimentos, gerenciar operações complexas e acelerar a inovação. A proposta de valor é clara. O investimento significativo na tecnologia da Palantir se pagará através de ganhos de eficiência, redução de custos e novas fontes de receita. A empresa provou que sua capacidade de domar a complexidade dos dados é tão valiosa para uma gigante corporativa quanto para uma agência de espionagem. O processo de vendas da Palantir é único e muitas vezes começa com uma fase piloto ou bootcamp. Durante essa fase, a empresa investe seus próprios recursos para demonstrar o valor de sua plataforma usando os dados reais do cliente para resolver um problema de negócios específico. Se o piloto for bem-sucedido e o cliente ficar impressionado com os resultados, isso geralmente leva a um contrato de longo prazo e em larga escala. Embora essa estratégia seja cara no início, ela tem se mostrado eficaz para converter clientes céticos e provar o poder de sua tecnologia. Este modelo de negócios, focado em grandes contratos e profunda integração, cria um fluxo de receita resiliente e previsível, embora dependa da capacidade da empresa de continuar a conquistar esses clientes gigantes. Desde a sua fundação, a Palantir tem operado sob uma nuvem de controvérsia, em grande parte devido à natureza de seu trabalho e à sua clientela. A associação da empresa com a CIA e outras agências de vigilância governamental sempre levantou profundas questões sobre privacidade e liberdades civis. Críticos argumentam que a tecnologia da Palantir, ao capacitar governos a peneirar vastas quantidades de dados sobre cidadãos, cria o potencial para um estado de vigilância sem precedentes.
A imagem de um olho que tudo vê, embora atraente para a segurança nacional, é aterrorizante para defensores da privacidade, que temem que tais ferramentas possam ser usadas para monitorar dissidentes, reprimir protestos e erodir os direitos individuais sob o pretexto de segurança. A empresa sempre se defendeu dessas acusações, com o CEO Alex Karp argumentando veementemente que a Palantir fornece ferramentas para governos democráticos ocidentais e se recusa a fazer negócios com regimes autoritários como a China. Ele insiste que o software da empresa tem salvaguardas integradas para proteger a privacidade, como trilhas de auditoria que registram como os dados são usados e por quem. A empresa afirma que sua tecnologia ajuda a proteger as democracias, não a miná-las. No entanto, essa defesa não satisfaz os críticos, que apontam que mesmo em democracias, o poder de vigilância pode ser abusado, e a linha entre proteger a segurança nacional e violar a privacidade dos cidadãos é perigosamente tênue. A cultura secreta da Palantir, nos seus primeiros anos, apenas alimentou a desconfiança. Por muito tempo, a empresa operou nas sombras, sem um site público detalhado e com uma política estrita de não falar com a imprensa. Isso criou um vácuo de informação que foi preenchido por especulações e medo. Histórias sobre o suposto papel da Palantir em rastrear imigrantes ou monitorar ativistas circularam amplamente, solidificando sua reputação como uma engrenagem sombria na máquina de vigilância do governo. Embora a empresa tenha se tornado mais aberta desde que se tornou pública em 2020, essa imagem inicial de segredo e poder onisciente provou ser difícil de abalar. A controvérsia também se estendeu aos seus próprios funcionários. Houve relatos de debates internos e até mesmo demissões de funcionários desconfortáveis com o trabalho da empresa para certas agências governamentais. A tensão entre construir tecnologia de ponta e as implicações éticas de seu uso é um desafio constante para a Palantir. A empresa se posiciona como um patriota tecnológico, fornecendo ao Ocidente as ferramentas para competir em um cenário global perigoso. No entanto, para seus detratores, ela continua sendo um símbolo da crescente aliança entre o poder do Vale do Silício e o poder do Estado, uma parceria que muitos acreditam representar uma ameaça fundamental aos valores de uma sociedade aberta e livre. Dois contratos em particular ilustram vividamente o dilema ético que define a Palantir, seu trabalho com a Agência de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE, e seu acordo com o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, o NHS. O contrato com o ICE tornou-se um para-raios para a crítica, especialmente durante o auge dos debates sobre as políticas de imigração da administração Trump. Grupos de direitos dos imigrantes e ativistas de direitos civis acusaram a Palantir de ser cúmplice na separação de famílias na fronteira e na deportação de imigrantes indocumentados. Eles argumentaram que o software da Palantir era a espinha dorsal tecnológica que permitia ao ICE realizar suas controversas operações de fiscalização em massa. A Palantir e seu CEO, Alex Karp, defenderam vigorosamente o contrato. Karp argumentou que as agências governamentais eleitas democraticamente merecem acesso à melhor tecnologia disponível e que a Palantir, como empresa, não deveria escolher quais leis federais apoiar. Ele fez uma distinção entre o trabalho da empresa com a Homeland Security Investigations, que combate crimes transnacionais como o tráfico de seres humanos e de drogas, e o Enforcement and Removal Operations, que lida com a deportação. No entanto, para os manifestantes que protestavam do lado de fora dos escritórios da Palantir, essa distinção era irrelevante. Para eles, qualquer colaboração com o ICE era inaceitável, manchando a empresa com as políticas mais controversas da agência. Do outro lado do Atlântico, um tipo diferente de controvérsia surgiu com o contrato da Palantir com o NHS da Inglaterra. O acordo, no valor de centenas de milhões de libras, visa criar uma plataforma de dados federada para modernizar o sistema de saúde, conectando dados de hospitais, médicos de família e serviços sociais. O objetivo é nobre:
melhorar o atendimento ao paciente, reduzir as listas de espera e tornar o sistema mais eficiente. No entanto, a perspectiva de uma empresa privada americana, com um histórico de trabalho de vigilância, ter acesso aos dados de saúde mais sensíveis de milhões de cidadãos britânicos, gerou alarme generalizado entre grupos de pacientes e defensores da privacidade. As preocupações no Reino Unido centram-se na segurança dos dados, na falta de transparência e no potencial para a mercantilização das informações de saúde. Críticos temem que, uma vez que os dados estejam centralizados na plataforma da Palantir, eles possam ser usados para fins que vão além do atendimento direto ao paciente, como pesquisa por empresas farmacêuticas ou análise por seguradoras, sem o consentimento explícito dos indivíduos. Apesar das garantias do NHS e da Palantir de que os dados permanecerão anônimos e seguros, a desconfiança persiste. Esses dois casos, ICE e NHS, destacam o desafio central da Palantir: convencer um público cético de que seu imenso poder sobre os dados será usado para o bem e não para o mal. Depois de quase 2 décadas operando como uma empresa privada e secreta, a Palantir Technologies abriu seu capital na Bolsa de Valores de Nova York em setembro de 2020. Sua estreia no mercado público foi um momento decisivo, forçando a empresa a sair das sombras e a operar com um novo nível de transparência. Inicialmente, muitos analistas de Wall Street estavam céticos. Eles questionavam o modelo de negócios incomum da empresa, sua forte dependência de contratos governamentais e as controvérsias persistentes. No entanto, o que se seguiu foi uma ascensão meteórica que pegou muitos de surpresa, transformando a Palantir em uma das ações de tecnologia mais comentadas e de melhor desempenho do mercado. O desempenho da ação, PLTR, foi notável. Em 2024, foi a ação de melhor desempenho do S&P 500, com uma valorização surpreendente de mais de 340%. Esse crescimento foi impulsionado por uma combinação de fatores. Primeiro, a empresa começou a apresentar lucratividade consistente, um marco crucial que permitiu sua inclusão em importantes índices de mercado como o S&P 500 e o Nasdaq 100, forçando fundos de índice a comprar suas ações. Segundo, a Palantir demonstrou um crescimento impressionante, tanto em seu segmento governamental quanto comercial. Um contrato maciço de 619 milhões de dólares com o Exército dos Estados Unidos em 2024, por exemplo, sinalizou que seu negócio principal continua robusto e em expansão. O catalisador mais significativo para a explosão do valor da Palantir foi, sem dúvida, a revolução da inteligência artificial. A empresa posicionou-se com sucesso como uma beneficiária direta e essencial da crescente demanda por soluções de IA. Enquanto o hype em torno da IA generativa impulsionava todo o setor de tecnologia, a Palantir conseguiu se destacar ao demonstrar uma capacidade clara de monetizar essa tendência. Sua plataforma de IA, a AIP, tornou-se a joia da coroa, atraindo novos clientes comerciais em um ritmo acelerado e convencendo os investidores de que a Palantir não era apenas uma empresa de dados, mas uma futura gigante da IA. Essa combinação de lucratividade, crescimento de contratos e liderança em IA transformou a percepção da Palantir em Wall Street. A empresa passou de uma aposta especulativa e controversa para uma queridinha do setor de tecnologia. Analistas de bancos de investimento como a Wedbush começaram a se referir a Palantir em termos superlativos, e investidores de varejo se aglomeraram em torno da ação, atraídos por sua narrativa de tecnologia de ponta e seu potencial de crescimento de longo prazo. A jornada da Palantir de uma entidade sombria financiada pela CIA para uma estrela de Wall Street foi completa, provando que, no mercado de hoje, o poder sobre os dados e a IA é um dos ativos mais valiosos que uma empresa pode possuir. Analistas da Wedbush
um influente banco de investimentos em tecnologia, recentemente apelidaram a Palantir de o Messi da IA, uma comparação que captura a percepção de sua habilidade e domínio únicos no campo. Assim como o jogador de futebol argentino Lionel Messi, que parece ver o campo e antecipar jogadas de uma forma que ninguém mais consegue, a Palantir é vista como tendo uma compreensão fundamental de como aplicar a IA em cenários complexos do mundo real. Essa reputação impulsionou previsões otimistas, com alguns analistas sugerindo que a Palantir poderia se tornar a próxima Oracle da era da IA, dominando o mercado de software empresarial nas próximas décadas. O otimismo é alimentado pela sua posição estratégica. A Palantir não compete diretamente com gigantes como Google ou Microsoft na criação dos modelos de IA mais poderosos. Em vez disso, ela fornece a camada crítica que permite que as empresas usem esses modelos com seus próprios dados, de forma segura e eficaz. Esse papel de facilitador é visto como menos arriscado e potencialmente mais lucrativo a longo prazo. À medida que mais e mais empresas e governos buscam implantar a IA, a demanda pela infraestrutura da Palantir deve crescer exponencialmente. O veterano de Wall Street, Stephen Guilfoyle, que escolheu a PLTR como sua principal ação para 2024, reiterou sua escolha para 2025, estabelecendo um preço-alvo ambicioso de $90 e chamando-a de um investimento geracional. No entanto, por trás do brilho do potencial de mercado, os desafios éticos persistem e continuam a ser o maior risco para a empresa. A mesma tecnologia que otimiza cadeias de suprimentos pode ser usada para tornar a vigilância governamental mais eficiente. A mesma plataforma que ajuda a descobrir novos medicamentos pode ser usada em contextos militares controversos. Essa dualidade está no cerne da identidade da Palantir. A empresa é liderada por figuras com visões políticas opostas. Peter Thiel, um proeminente apoiador de Donald Trump, e Alex Karp, um apoiador de Kamala Harris, o que reflete a complexa paisagem ideológica que a empresa navega. O desafio para a Palantir é equilibrar sua busca por crescimento e lucro com a imensa responsabilidade que acompanha seu poder tecnológico. A empresa deve continuar a convencer não apenas os investidores, mas também o público em geral, de que suas salvaguardas éticas são robustas o suficiente para prevenir o uso indevido. Qualquer grande escândalo relacionado à privacidade ou ao uso indevido de sua tecnologia poderia minar a confiança do cliente e levar a uma regulamentação governamental mais rigorosa, ameaçando seu modelo de negócios. O futuro da Palantir, portanto, não depende apenas de sua proeza tecnológica, mas de sua capacidade de navegar com sucesso no campo minado ético que ela mesma ajudou a criar. Ao olharmos para o horizonte, o futuro da Palantir Technologies parece ser uma estrada pavimentada com ouro e espinhos. A promessa é inegavelmente vasta. Em um mundo cada vez mais movido por dados e definido pela inteligência artificial, a Palantir está posicionada de forma única no nexo dessas duas megatendências. Sua tecnologia, aprimorada ao longo de 2 décadas em alguns dos ambientes mais exigentes do planeta, oferece uma solução comprovada para o problema mais fundamental da era digital: como extrair sentido e valor do caos da informação. Para empresas que buscam se transformar digitalmente e para governos que enfrentam ameaças complexas, a Palantir oferece uma ferramenta de poder incomparável. O potencial de crescimento da empresa parece quase ilimitado. O mercado endereçável para a otimização de dados e a implementação de IA abrange praticamente todos os setores da economia global. Se a Palantir conseguir continuar a expandir sua base de clientes comerciais, passando de centenas para milhares de grandes empresas, sua receita poderá crescer exponencialmente. A visão de se tornar o sistema operacional padrão para a empresa moderna, semelhante ao papel que a Microsoft Windows desempenhou para os computadores pessoais, não é mais uma fantasia. Com sua liderança visionária e uma vantagem tecnológica clara, a Palantir
tem uma oportunidade real de se tornar uma das empresas de software mais importantes do século XXI. No entanto, o perigo que acompanha essa promessa é igualmente profundo e não pode ser ignorado. As mesmas qualidades que tornam a tecnologia da Palantir tão poderosa também a tornam inerentemente perigosa. A capacidade de agregar e analisar dados em escala maciça levanta questões fundamentais sobre privacidade, vigilância e o equilíbrio de poder entre o indivíduo e o Estado. As controvérsias em torno de seus contratos com o ICE e o NHS não são incidentes isolados, mas sim manifestações do dilema central que está no coração da missão da Palantir. À medida que a empresa se torna mais onipresente, esses debates éticos só se intensificarão. Em resumo, a Palantir é um reflexo das maiores esperanças e dos medos mais profundos de nossa era tecnológica. Ela representa a promessa de um mundo mais seguro, eficiente e inteligente, onde os dados são aproveitados para resolver os problemas mais difíceis da humanidade. Ao mesmo tempo, ela simboliza o perigo de um futuro de vigilância total, onde a privacidade é uma relíquia do passado e o poder da informação é concentrado nas mãos de poucos. O caminho que a Palantir e a sociedade escolherem seguir determinará qual dessas visões se tornará realidade. A história da Palantir ainda está sendo escrita, e seu próximo capítulo terá implicações para todos nós.